Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um papo de corrida. E hoje a gente vai receber um companheiro de guerra aí, o atleta Valdir de Oliveira, o Valdir Tubarão. Quase que a live de hoje não saía, meu celular deu pau e eu estou fazendo a live com o celular emprestado da minha mulher. Primeiramente eu quero aproveitar o momento, né, o dia de hoje, para parabenizar todas as mães do Brasil inteiro pelo dia especial de hoje. Em especial a minha esposa, né, a minha mãe, a minha avó, e que esse dia especial aí seja, que já passou o dia de muito proveito para todas vocês, mãe. Parabéns a todas as mães que estão online, as que não estão também. Vou chamar o Valdir aqui, dá para salvar para botar no YouTube, que eu tô sem celular. Até arrumar o micro para conferir. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Como é que tá? Uma honra recebê-lo aqui no nosso papo de corrida. É isso, pô, beleza? Boa noite, tudo bem? Estamos aqui, né? Prazer todo meu. Falar um pouquinho aí do momento que nós estamos passando aí. Antes de começar, eu estava assistindo você aí também, né? Desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo. Não tenho mais a minha presente, infelizmente, mas tem outras pessoas que são excelentes mães ao redor da gente. E deixar um abraço aqui para todas. É isso aí. Valdir, fala para nós na onde é que você está agora. Fala para o nosso público aí. Então, rapaz, a maioria do pessoal que me acompanha, né, que é os amigos de corrida e os pessoal mais próximo já sabe que eu estou nos Estados Unidos, né? Já tem perto de 2 meses que eu estou aqui. E quando eu vi que ia ter essa pandemia aí, eu peguei meu barquinho, minha mochilinha e resolvi dar uma volta aí de novo. Estou aqui, rapaz, na luta e aí apareceu essa crise aí, agora a gente teve que superar ela, né? O Valdir, que está na segunda temporada dos Estados Unidos, teve lá ano passado. Infelizmente, com a falta de apoio, né, com o término da equipe do Cruzeiro, o Valdir foi um dos atletas que mais correu pela equipe do Cruzeiro, acho que quase toda a sua carreira. E com a falta de opção, a falta de trabalho, né, a falta de uma renda fixa, optou ir para os Estados Unidos para competir e trabalhar, mas pelo que eu estou vendo, né, nas últimas temporadas ele só trabalhou. Fala para nós, Valdir, como é que está sendo essa experiência de parar um pouquinho com o esporte? Você falou para mim que queria aposentar, tá com esse pensamento na cabeça, que já é a segunda temporada que você não corre nas grandes provas aqui no Brasil. E aí, fala para nós como é que está essa expectativa aí. Então, Cipó, é o seguinte, desde 2018, né, que eu não emplaquei mais um bom resultado, né? Digamos que meu último bom resultado foi na Maratona do Rio, em 2018, onde eu coloquei o quinto lugar. E tinha feito ali uma boa prova também em Ribeirão Preto, onde eu ganhei com excelente marca, né? E depois disso eu tive algumas dificuldades para me manter, o corpo meio que pedindo para descansar. A gente não sabe muito bem o que que é, né? Se é descansar ou se é parar, porque a gente nunca passou por essa experiência. E eu resolvi dar um tempo, né? Falei, vou ir para os Estados Unidos, vou correr um pouco lá. Eu vim para correr, acabei trabalhando aqui uns 6 meses mais ou menos. Aí voltei para o Brasil, tentei voltar a correr, mas aquela, né? Não estava indo, treinando, meio que vai, não vai. Depois tive alguns problemas de saúde, alguns problemas pessoais também. Aí acabei que eu falei, acho que chegou o momento de eu parar, vou parar. Já estava com isso na cabeça desde da primeira vez que eu tinha vindo. Aí resolvi vir e não tô treinando não, cara. Já tô com a cara redonda já. Já peguei aqui uns 4 ou 5 quilos. Tô trabalhando meio que pesado. Hoje mesmo trabalhei 10 horinhas e provavelmente que eu não volto não. O pessoal tá falando para mim voltar, para pensar bem, mas
Mas Infelizmente, eu acho que nem para manter a forma, um dia, 2, 3 dias por semana. É porque assim, o difícil da gente que é atleta de alta performance, e quando a gente tira para o lado de parar, meio que desanima, né? Você tem exemplos aí de grandes atletas, tipo o MC Zebem, vários atletas aqui no Brasil, tipo hoje o irmão do Paulo, o Luiz também, né? meu próprio irmão, nesse ponto, meu próprio irmão, que foi um grande atleta, o Pantanal, também Isso. parou de vez, não corre nem para brincar mais. O Pantanal, o Valdir começou na carreira. Conta um pouco, Valdir, pra gente como é que tu começou na carreira de atleta. Porque o Valdir teve um atleta de elite também, que correu na equipe do Cruzeiro, que foi o Lindomar, né? O É, nome dele? Lindomar, Lindomar. É o Lindomar, que é o mais conhecido como Pantanal. Eu tive o prazer de correr com ele no finzinho da carreira dele. Fala para nós como que foi esse teu começo. Porque tu também vem aí de família humilde, do interior de Minas Gerais, trabalho pesado da roça, não é isso? É, exatamente, né? Ele foi, na verdade, para Belo Horizonte para trabalhar, né? Resolveu. Ele assistiu, na verdade, a um comercial que ia dar um carro na época, a época de ouro do atletismo, né? Pampulha, né? Aí, Ah, um carro para o primeiro brasileiro. Ele viu aquele comercial e falou: pô, eu vou ganhar esse carro aí. Como se fosse fácil, assim, né? Aí sim. ele treinou e é lógico que não ganhou, começou, foi lá, saiu feito louco, se quebrou todinho, mas correu bem e resolveu seguir na carreira de atleta, né? E eu na roça, naquela, só jogava bola, trabalhava, não tinha entendimento nenhum. Ele falou que eu levava jeito para correr, que era para mim começar, e ele já profissional, né? Já estava na equipe. E eu comecei a ver na televisão, às vezes eu via ele, via reportagem lá em Minas, que ele foi um grande destaque, né? Na época ali, 2002, 2003, ele estava entre os top do Brasil. Aí eu resolvi seguir os passos dele e graças a Deus eu fiz, assim, eu sou realizado nesse ponto, porque alguns ditos treinadores tops aí do Brasil diziam que eu não tinha muito talento para correr, né? Outros atletas também não aceitavam muito que eu corria bem pelo meu porte físico, eu sou um pouco mais forte, né? Um pouco mais pesado. E acabei que eu tive algumas frustrações assim no início da carreira, comecei ali em 2003, tive lesões, tive esse problema aí de estar as pessoas estão me desanimando, falando que eu não tinha muito talento, mas eu consegui ter alguns bons resultados aí. Eu acredito que eu cheguei no meu máximo. Tive algumas frustrações, mas isso é da vida, né? Então você acha hoje, tipo, se sua carreira está acabando hoje, como você fala que está aposentando, você acha que assim você sente que um atleta realizado na sua parte de quando você se manteve como atleta de alto rendimento? Cara, eu assim, eu não tenho muito o que reclamar, não. É igual eu te falei, teve ali umas duas frustrações ali que eu posso até dizer, né? Foi quando eu treinei muito para tentar o índice para a Olimpíada ali, e faltando 2 semanas para a prova, minha mãe faleceu. Aí foi um baque doído, né? Perdi minha mãe e também perdi a prova, né? Fui, A mas oportunidade. não tive a cabeça. E a outra era um sonho ali que eu tive, cara, porque todo mundo tinha, né, a São Silvestre, todo mundo tem a São Silvestre, e eu já era Pampulha, né? Eu queria pelo menos um pódio ali na Pampulha, cheguei sexto, acho que 2 vezes, sétimo, oitavo, várias vezes, e não consegui esse pódio. Mas, tirando isso, eu escrevi meu nome aí pelos cantos do Brasil todo. Eu era um cara bem doido para rodar para o Brasil todo, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste. Eu conheço o Brasil todo e aonde eu ia, eu teve uma época de eu ser muito respeitado até, né? O pessoal temia, falava, o Valdir tá aí, complicou. Então, eu bati de frente, hoje eu considero assim os melhores do Brasil no auge, você, cansei de bater de frente, Leão, Giovanni, Damião. Perdi várias vezes, mas venci algumas, poucas. Então, para mim, ter vencido cara como você, como Damião, Ederson, Tobelli, ganhando. Um cara igual a Tobelli, ganhei no final a prova dele, que era o meu forte, né? Infelizmente, eu não tinha outras armas para usar muito em provas. Todo mundo já sabia que eu levava para o final e Era tentava. complicado. É. Eu, E eu,
Eu, E assim eu me sinto realizado, tirando essas duas frustrações. Eu tinha um sonho quando eu saí do interior, que era fazer uma casa para minha mãe, né? Antes dela falecer, eu consegui fazer essa casa. Fiz a minha também, então eu não posso reclamar, não. Eu tô aqui hoje nos Estados Unidos graças ao atletismo, cara, eu me sinto realizado, sim. bacana. Falando nessa coisa de enfrentar de final, eu postei um vídeo lá no canal, no YouTube, no Cipó Rum. Quem puder vai conferir, que foi a primeira vez que eu viajei com o Valdir. Eu conhecia ele de provas, né? Que eu sou bem mais novo no atletismo. Conheci o Valdir de prova, mas nunca tinha viajado para comunicar. E a gente, na época, estava patrocinado pela mesma equipe, a Gran Cursos, era uma faculdade lá em Brasília, e a Exatamente. gente viajou. Você lembra qual foi a primeira prova que a gente viajou junto? Se eu não me engano, foi aquela prova lá de Isso. Rondonópolis, né? A corrida assim Rondon, em Rondonópolis, está postada a matéria no meu canal lá no YouTube. Postei agora para lembrar essa matéria. E foi em 2013. O Valdir ganhou, me ganhou no finalzinho. E eu fui segundo. Um lugar longe, muito longe, né, Valdir? A É, gente viajou, chegou em Cuiabá, pegou um ônibus, chegamos lá 9 horas. Aí tomamos aquele caldo cuiabano, 9 horas da noite. 10 horas da noite nós foi dormir. E no outro dia chegamos na prova, fomos primeiro e segundo, cansados da viagem, lembra? exatamente. A viagem de Cuiabá para lá era muito cansativa, né? Parece que 200 quilômetros, mas tinha muito caminhão e a gente demorou, parece que 4 ou 5 horas. Já chegamos tarde da noite, mas graças a Deus deu tudo certo. Atleta, é, a gente vivia essa fase, era feliz e não sabia, né? Pô, a gente reclamava muito, nossa, tô Verdade. cansado da viagem, hoje não tem mais essas provas. Tanto essa prova aí ainda tinha, mas diminuíram a premiação, mas Eu lembro que pagava R$ 6.000 pro primeiro, o quinto ganhava dois. Então era uma premiação muito bem distribuída, valia a pena mesmo viajar para essas provas assim de interior. exatamente, exatamente. E falando da minha carreira, eu sobrevivi do esporte durante 18 anos, né? Foi 18 anos aí de carreira. Na verdade, não foi 18 anos sobrevivendo, porque no início ali eu estava conciliando ainda trabalho e precisava da ajuda do meu irmão também, então eu comecei a andar sozinho mesmo no atletismo, foi em 2007. Então fui até 2018, foram 11 anos, né? Bacana. Valdir, tá vindo bastante pergunta. O pessoal perguntando seus melhores tempos. Se você lembrar aí para nós, melhores tempos do 5, do 10, da meia e da maratona, fala aí pro pessoal aí. Ah, tem como sim. Isso aí não tem como esquecer, a gente guarda na cabeça, né? Então, meus 5 quilômetros de rua foi 14,09, né? De pista 14,25. 10 km eu só corri rua, melhor marca. O pessoal fala que não tinha, outros falam que tinha, mas é oficializado, não quero nem saber. É 29,03 lá em Fortaleza, mas realmente eu acho que não tinha 10 quilômetros. Então eu considero a minha melhor marca 29,33 nos 10 quilômetros, que foi em Porto Alegre, onde meu Garmin bateu certinho. E foi a primeira prova assim grande que eu venci mesmo, sabe? Circuito Caixa? Circuito Caixa 2010, eu venci em cima do Gilmar, onde o Giomar, né? Quantos circuitos Caixa você ganhou? Dois ou foi um? Foi um só, pô. Ganhei um só, fui segundo 2 vezes, terceiro, mas eu acho que uma ou 2 vezes. Eu ganhei Porto Alegre também, quando eu ganhei em 2015, eu ganhei duas vezes, 2015 e 2016. Né? E vamos para meia, meia e a maratona. Meia eu tenho bastante marcas boas. Eu tenho uma marca naquela prova de Juazeiro da Bahia, Juazeiro da Bahia, né? Uma Isso. 3:40. Tava um dia bem, bem bacana para correr, mas também eu não me lembro, parece que me faltou 200 metros, alguma coisa assim. Mas a melhor marca foi aquela prova lá de Foz do Iguaçu, não sei se você correu aquela loucura lá, Não, pois nunca fui, a minha não. uma 4:33. E na maratona foi outra frustração que eu tive também, né? Foi em Porto Alegre 2014. Eu estava muito bem mesmo, muito bem. Eu fiz 2:17:22. Só que no quilômetro 20 tinha uma rua assim, meio que você ia para a direita, a rua acabava, você ia para a direita ou para a esquerda, né? Aí
a guia, era uma mulher, apontou para a direita e depois o motoqueiro gritou que era para a esquerda e eu estava na frente do bloco. Isso era exatamente no quilômetro 20. Aí, quando eu fui que eu voltei, o Marcos Antônio de Garanhuns, a gente tropeçou e eu acabei caindo a queda e me ralei todo. E fiquei ali, perdi um tempo, pensei em parar. Só que logo na frente tinha uma rotatória, o pessoal passava perto de novo, né? E o Marcos, na volta, gritou para me levantar. Eu já estava de joelho, assim, olhando os feridos. Falou, levanta, volta, pelo amor de Deus. Que ele meio que ficou com culpa, né? Remorso, né? E eu voltei e acabei pegando a liderança, busquei os caras ali no 34, pegando a liderança, só que comecei a sentir ali no 39 e o Biratã me venceu no final e com essa marca ele foi pro PAN, né? Aí eu fiquei bem frustrado com aquilo, falei, meu Deus, mas eu agradeço, né? Não era para ir. Então foi isso, 5 quilômetros 14,09, 10 quilômetros 29,33, meia maratona 4,33 e maratona 2,17,22. Ah, bacana. O pessoal perguntado de mim também, né? Eu tenho 14,06 no 5.000, 29,25 na pista, 29,15 em Porto Alegre, na rua. 1:4,08 na meia maratona, que eu fiz na meia maratona do circuito ASICS em Porto Alegre. É o melhor tempo de um brasileiro no circuito da ASICS. E 2:13,34 na maratona, como todo mundo sabe, que foi a prova que eu me dei melhor, né? Eu quero melhorar mais, mas assim, eu acho que foi onde eu estou me equilibrando, eu acho que é o que está me mantendo até hoje é a maratona. Se eu estou hoje correndo, é por conta da maratona que me deu uma visibilidade muito boa, graças a Deus. Só deixar um abraço pro pessoal que está acompanhando aí. Eu pedi a alguns amigos aí para acompanhar, né? Tá bastante gente acompanhando a gente aqui, parece que 65 pessoas, né? Vou dar uma olhada aqui. Se parar de correr, não vai virar frango, tubarão. É o Fabrício Jobim. Valeu. Quem dos dois tem o melhor tempo nos 10 km? Qual é o seu melhor nos 10, Leopoldo? Eu tenho 29,15 na rua e 29,25 na pista. O Cipó é melhor. Eu tenho 29,11 lá em Ribeirão Preto do Cipó, mas disseram que não tinha também. No dia eu não corri no relógio, eu não sei te falar. Então, eu vou dar uma olhada aqui mais no pessoal aqui. O Rodrigo, um abraço. Luizão, Jéssica. Domingos está aí também, o treinador da Marisete, Eliette, lá da Bahia, maratonista da Bahia que teve nas Olimpíadas do Rio. O Gilberto. Não esqueça daquela prova que fomos lá em Caparaó. Nossa, a gente tem muita história para contar. Vou fazer uma live só de história. Não posso falar aqui não, Gilberto, senão complica, moço. Corre muito, Tubarão. Corria, né? O Gui Corredor, corria. O Gleide Cibolão tá com nós também. O Gleidson Farlane, meu amigo lá de Vitória, meu primo Guilherme, exemplo para muita gente. Obrigado. Qual o seu melhor tempo? Mas já falamos. É isso aí. O pessoal quiser perguntar e agora a gente vai dando uma olhada. Manda um cheiro. Vai perguntando aleatoriamente. A Ingrid está mandando, manda um cheiro, senão vai levar uns 3 tapas. Meu Deus do céu. Opa, um cheiro, bacana. Ingrid, um abraço. Pode deixar quando eu voltar aí, eu vou ir receber esse cheiro aí. O que você pensa para 2022? Já tem algo em mente? Essa é para vocês, pô. O que você pensa para 2022? Tem algo em mente? Eu penso só em... Se for para mim, eu vou trabalhar, vou estar aí para o Brasil pescando, creio. Mas vou estar torcendo você, que é um amigo que eu fiz assim no esporte e vou levar para sempre. Amizade, né? A família que a gente cria através do esporte. Já tive a oportunidade de... Tipo, aquela primeira viagem, eu achava, os caras falavam, Valdir, mas será que ele vai dar bola para mim e tal, tudo? Mas eu já tive a oportunidade de conviver, ficar 2 ou 3 semanas na casa dele, treinando junto, parceria total, um precisar do outro, não sei o que. Na verdade, nós no atletismo, nós viramos uma família, né? Então, a gente passa por várias juntas, divide hotel, acaba viajando junto, então, começa a virar uma família, né, Valdir? Exatamente. Eu estava pensando hoje, a gente às vezes fica na casa de pessoas que a gente nunca viu na vida. No caso, você lembra daquela
Prova também lá em Cuiabá que a gente foi, aí a gente foi na casa. Você estava na casa do rapaz, ele fez um churrasco pra gente, eu nem lembro o nome Sim. agora, ele me perdoa. Nem conhecia vocês, né? Só É, conhecia eu. só conhecia você, me buscou de carro, e só pelo nome, né? Pela história que a gente tem, então é muito bacana isso, cara. Essas coisas que a gente vai deixar o legado, né, pra sempre. Verdade, Valdir. Valdir, você lembra? Conta aí uma história que você nunca esqueceu do atletismo, assim. Rapaz, tem muitas histórias, ó. Eu vou contar uma aqui que quase ninguém acredita. Quando eu comecei a correr mesmo, assim, que eu comecei a viajar, eu fui correr uma cidade chamada João Molevade, lá em Minas. Era, tipo, acho que dá cento e poucos quilômetros de Belo Horizonte. É aquela que dormiu dentro do carro? Essa mesmo. Já sabe, né? Já contei. Essa história é complicada. Aí, cara, eu só com dinheiro de ida e de volta, né? Falei, vou, não vou. E onde que eu vou dormir? Aí já peguei uma cobertinha, coloquei na mochila e falei, eu vou. E, inclusive o Gilberto, acho que estava nessa prova, o Gilberto e o Gilmar. Aí eu cheguei lá na cidade, olhei as praças tudo vazias, falei, meu Deus do céu. Aí tinha uma delegacia, assim, tipo do Detran, né? Cheio de carro lá. E tinha um guarda, parece. Eu cheguei, boa noite, né? Todo tímido. É, E falar em timidez, vou contar a história da minha timidez também. Aí o cara, ô, boa noite, que eu posso ajudar? E eu, não, que eu vou correr uma corrida amanhã aqui e tal. Sempre aquela historinha, né, de atleta. Se eu tá sabendo, tô sabendo da corrida, eu tô sem lugar para ficar e eu queria saber se eu podia dormir, né, num desses carros apreendidos ali, né? Ele falou, tem, pode dormir lá, abre lá, tá tudo aberto. Aí eu abri um carro lá, cara, e passei a noite lá, dormi, no outro dia corri, é, era 15 quilômetros, muito morro, fui segundo, cheguei com fome, sem café, desmaiei na chegada, fui parar no hospital, e mas deu tudo certo. Eu fui segundo, ganhei, acho que foi uma televisão na época, aí levei a televisão, vendi para um amigo meu, já fiz uma graninha, né? Outra coisa que eu falei da timidez, pô, uma das dificuldades que eu tive no início da minha carreira foi a minha timidez para dar entrevista, para me conectar mesmo com as pessoas, né? Tanto que vocês, até hoje, né? Você vê que você faz live, o pessoal faz, eu sou mais. Até hoje ainda tem um pouco ainda. O pessoal perguntando aqui, pô, quando pretende vir no Pará, vou comer um açaí lá no Pará, deixei muita. Corrida Deixei... do Círio. Se tiver esse ano, eu vou pra lá. Você vai para lá? Não. Se tiver, eu vou. A Glaucilene é a filha do Astelmo, um grande amigo que eu também fiz lá, me levou para jantar, para almoçar, me levou para corrida. O Gilmar perguntando aqui, pô, aquele bate-saco que corremos em João Molevade, exatamente esse mesmo. Ele estava lá. E o pessoal, o Bruno de Uberlândia, um grande amigo da gente Ô, também. Bruno. Valeu, Bruno, um Saudações, abraço. Bruno. Grandes Quanto atletas, tempo? sucesso. Então, eu pergunto para você aqui, Cipó, manda um abraço. Ah, não, para você mandar um abraço para a equipe lá de Pé de Boi de Campo do Jordão. Opa, abraço, Campo Jordão. Qualquer hora estamos de volta por O aí. Jaime está com a gente. O Nonato, atleta. Na opinião de vocês, por que hoje provas não dão mais premiação como 20 anos atrás? Fala aí, Cipó. Responde aí, Valdir. Eu vou falar. Bom, primeiramente porque eu penso assim, né? O primeiro ponto que eu vejo é uma oportunidade que isso geralmente é o brasileiro, né? A oportunidade que os brasileiros, eu digo brasileiro inteiro, porque os organizadores de corrida eles viram que a corrida virou um meio de comércio, né? Um meio de ganhar dinheiro. Então, o que eles fizeram? Tinha muita gente e o que eles pensavam? Tendo premiação ou não, vai ter muita gente do mesmo jeito. Então, o dinheiro da premiação, eles colocam no bolso e não querem saber. Hoje é uma prova lá em Belo Horizonte, lá na Pampulha, o cara divulga, 5, 6 mil pessoas, R$ 100 inscrição, um troféu, tchau, obrigado. Então, eu acho que é mau caratismo dos organizadores. Eu penso, primeiro ponto é esse. E muita gente fala que é falta de união dos atletas. Não é, porque a gente não tem muito o que fazer. Já fomos federação, confederação.
fazendo protesto É, nas grandes provas. as grandes provas têm premiação, mas é uma dificuldade tremenda ultimamente para De receber. 3 a 6 meses para receber uma grande prova Ficou aí, se muito vocês difícil imaginam. sobreviver do atletismo no Brasil. Dá para contar nos dedos aí no Brasil, né, Spó? Quem dá para sobreviver mesmo. Quando a gente recebe assim de imediato, são provas de prefeituras, provas de interior. Então, tem alguém perguntando o que é que a gente acha do futuro do atletismo. Olha, eu não vejo renovação da forma que está, principalmente para o fundo, para a corrida de rua que a gente faz. Por quê? Porque fica difícil o atleta se manter o alto rendimento se você não tem um patrocínio, se você não tem um dinheiro para comprar um tênis, se você não tem um dinheiro para comprar um suplemento, se você não tem um dinheiro para comprar uma boa alimentação, fica difícil. Então, Exatamente. hoje, os atletas mais novos não aguentam sofrer o que a gente sofreu. Tipo, eu comecei a correr há 12 anos atrás, agora em junho vai fazer 12 anos atrás. Então, hoje não existe mais aquela inocência de 12 anos atrás que a gente não sabia que iria ganhar dinheiro com corrida e aconteceu naturalmente. As melhores épocas de corrida foi ali nos anos 2000 até 2015. Você chegava em um final de semana, tinha 4, 5 corridas com premiações de 3 a 5 mil para escolher. Então, os atletas se dividiam muito. Hoje tem uma corrida por mês, pagando R$ 2.000, tá todo mundo lá querendo tirar o sangue um do outro. Então, é por isso que eu não vejo assim renovação, principalmente nas provas como maratona, provas que classifica para campeonatos mundiais, essas coisas. Então, assim, eu sinto muito, principalmente o Valdir, tipo, nós tá sendo a última geração de rendimento. Porque, ó, imagina o Cruzeiro. Qual atleta do Brasil que não tinha o sonho de correr um dia ou vestir a camisa do Cruzeiro? Infelizmente, nós foi os últimos que teve essa oportunidade. Eu sinto muita dó por isso. Porque Verdade, eu verdade. comecei a correr, vendo o Franco Caldeira correr com a camisa do Cruzeiro. E hoje, atletas que me viram correr com a camisa do Cruzeiro não vão poder realizar esse sonho porque não existe mais a equipe. Não é isso, Valdir? Exatamente. Eu também não vejo renovação a curto prazo, Cipó. Que nem você falou, a gente não tinha muita expectativa de ganhar muito dinheiro, né? Mas você tinha um incentivo. Quando eu comecei a correr, tinha premiações na faixa etária, então eu já ia, treinava, pensava em ganhar a faixa etária. Hoje não existe Ganhava isso pelo mais. menos da passagem, né? Ganhava da passagem. Então, se eu só falar aqui da minha irmã, tá mandando um beijo, a Lu, a atleta a Marcela, se pô, a Marcela mandando um abraço pra gente Opa, aqui, nossa nossa amiga argentina. a Argentina, ex-companheiro de equipe, o Givaldo perguntando se eu parei de correr, parei sim. Boa noite, a Marcela dando boa noite e tal. Lucinéia, minha irmã, beijo, beijo, Lu, um abraço. Tem 80 pessoas aqui, pô, manda um abraço pro pessoal aí que eu vou lendo aqui. Bacana. Abraço para todo mundo aí. É um prazer aí ter vocês na live. Vou ver se eu disponibilizo essa live no YouTube depois. Eu tô com um problema que eu tô sem celular. Meu celular quebrou, tô transmitindo aqui com o celular da minha mulher. Quase que não tinha hoje, mas como eu tinha marcado com o Valdir, eu entrei. Se alguém mandou mensagem para mim, eu for mandar, eu tô sem celular. Comprei um celular, deve chegar lá para terça-feira. Vou ver se eu conserto o meu também, né? Para ter um backup, ter dois. Luísa Cássia, falando, tive o privilégio de ver de perto a sua chegada emocionante com o Gladson na IPTV em Ribeirão Preto. Era essa minha chegada quando eu dava para ganhar, tinha sempre emoção, porque eu já estava nas últimas e só ganhava no final. Giovanni dos Santos está com a gente aí, ó, bacana, Giovanni. Um abraço, Pô, Giovanni. bacana. E marcar uma live com o Giovanni no meio da semana aí. Caramba. Tô vendo com ele aí o que é que a gente vai fazer aí pra gente fazer uma live com o Giovanni. O, Vai ter live com o Giovanni no meio da semana, tá, o pessoal? Jonathan mandou um abraço pro Gustavo. Não vai dar para ler todo mundo. É que é muita É gente, muita mas um gente. abraço, todos se sintam abraçados. Valdir, O Gilberto mandou um comentário aqui, esses meninos são fogo, velho. Ele fala, sofram demais. eles falam para não esquecer do Jacaré. O Jacaré é um camarada que tinha lá, amigo nosso lá em Minas, e o cara dava nome de pingo d'água. Então, ele pegava dinheiro emprestado com você e ele era tão bom de papo que você ainda achava que estava devendo, cara.
meu. Vou marcar uma live com os meninos para semana que vem, já marquei, só para... Você fala o dia da sua Expo, para não bater, só para contar essas resenhas. Manda um salve para a Bater família papo, né? Rum, por favor, um abraço, família Rum. Na opinião de vocês, qual o futuro do atletismo no Brasil? Já falamos que não tem É aquela que a gente tava falando, né? não tem uma renovação tão próxima assim em vista, tenho quase certeza disso. Ô, Cipó, eu até perguntei você sobre isso esses dias, em vista dessa pandemia aí, o que você está pensando, o que você acha? Porque se você for pensar bem, os esportes que são mais, tipo assim, que tem um suporte, tipo futebol, que tem a TV, só tem previsão de volta em setembro. Imaginamos o atletismo, que não tem quase nada, só os organizadores mesmo. O que você acha aí? Então, eu tô achando difícil, cara. Eu acho que até a São Silvestre esse ano tá em cima do muro. Dizem que em outubro vai ter Maratona do Rio de Janeiro, né? Corrida 9 de julho de Roraima se mantém ainda. Eu conversei com o organizador de lá e falou que se mantém ainda. Mas eu já vi matéria na TV que a quarentena lá em Roraima se prolongou. Então, não sei, tá em cima do muro. Eu acho muito difícil, cara, porque o primeiro organizador vai ter muito medo de fazer a primeira prova. Depois que tiver a primeira, eu falando o primeiro organizador, contando-se com essas provas grandes, tipo Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, essas provas principais. Se o cara vê essas provas principais, ele vai começar a fazer. Mas imagina essas provas de prefeitura, aniversário de cidade. Essas provas correm o risco de ser extintas, né? Porque o que é que os organizadores, os prefeitos vão falar? Ah, a gente gastou o dinheiro todo com a pandemia, com o povo, entendeu? Então, é difícil. A gente tem isso como renda, pensar isso. Então, é bom ter um em segundo plano. Porque, Exatamente. assim, eu, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter algumas ajudas, né? Eu tenho uma bolsa do governo do estado, uma bolsa do governo federal, tenho um patrocínio particular, graças a Deus, através dos meus resultados, mas é a minoria que tem isso. Então, eu sinto muito pelos meus colegas que dependem da corrida para viver, né? Exatamente. Eu estava conversando essa semana passada com o Leão, no caso, né, Cipó? Não é Sim. vergonha falar isso, eu sempre trabalhei, você sabe disso. Voltou a trabalhar, o Gilmar Lopes, quem conhece, está trabalhando, a esposa dele está aqui mandando um abraço para Camila, um abraço para o Jair, é muita gente que a gente conhece, né, cara? Tem Jair umas tá aí pessoas também? assim que a gente não pode deixar nem de falar, me perdoa aí, gente. Bastante atleta, bastante irmão da corrida tá Não por aí, vai né? dar para falar todo mundo, me desculpe, mas que eu estava falando. Então, vai ter que... Alguns atletas que não têm patrocínio vai ter que procurar outro meio, né, cara? E, infelizmente, isso afetou... O atletismo no Brasil já estava vamos dizer assim, Difícil. terrível para os atletas de elite. Já estava por um fio. Isso aí veio só para acabar mesmo. Para se equilibrar vai demorar muito tempo, gente, para isso Pessoal aí perguntando aqui, se por equilibrar. que não temos o Guilherme, meu primo? Por que não temos um incentivo maior na formação de atletas do atletismo? O que fazer para melhorar? Então, isso tem que Só Deus. eu só acredito que isso vai melhorar quando partir de autoridades, né? Quando tiver leis de Sim. incentivo que seja cumprida, entendeu? E eu só acredito assim, por exemplo, vamos supor, Belo Horizonte vai ter que ter tantos milhões para base, apesar que tem isso, e o problema é que são desviados, é complicado de explicar, entendeu? Então, o pessoal pergunta por que não há renovação. Eu acredito que grandes atletas não se formam com dinheiro já. Eu acredito nessa tese, pô, entendeu? Se você já tem um menino bom, se você já dá ele um bom salário, se já dá ele Não. Tem que roupa, ser como bala, nós, começar degrau a degrau. tem que começar degrau. Eu acho que teria que ser por resultado, por exemplo. Você atingiu 31, por exemplo, nos 10, você vai ter um bônus e vai abaixando cada vez que você abaixar seu tempo no 5. Eu acredito assim. Seria bacana. E outra forma de renovação é os organizadores ter consciência, as federações de cada estado apertar os organizadores, ter consciência e colocar premiação, porque
não existe incentivo maior do que o dinheiro. Se falar que A existe, premiação. eu não acredito que Nós, exista é, para quem corre. nós temos um Porque, exemplo aqui no Brasil, todos falam, né? Por que o brasileiro não vence uma São Silvestre, que o brasileiro não vence uma do Rio, uma coisa assim. Aí pergunta, quanto que o melhor brasileiro ganha na São Silvestre? Todo mundo pensa que é um carro. Essa história de um carro ficou há anos atrás. é, Há anos atrás. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, nunca ganhou. Giovanni dos Santos já foi primeiro brasileiro na São Silvestre 4 ou 5 vezes. Pergunta para ele quantos carros ele ganhou na São Silvestre. nenhum, nenhum. A única prova do Brasil que ainda dá um carro hoje é corrida de reis em Cuiabá. E então as 10 milhas garoto, há uns 3 anos, até 3 anos atrás, dava um carro para o melhor brasileiro. Exatamente. Imagina uma prova que dá um carro para o melhor brasileiro. Todos os brasileiros vão querer treinar para ganhar esse incentivo, não vai? Claro, claro. Não existe hoje, então fica difícil de ter competitividade. Então fica as provas uma vergonha, larga 5 atletas de elite, aí fala, os atletas não estão indo na prova. Como é que nós vai correr uma prova que demora 6 meses para receber e ainda tem que pagar tudo, sabendo que a organização paga para trazer estrangeiro para as provas? Aí fica um pouco difícil. Eu mesmo, ano passado, eu não corri nenhuma prova do circuito nacional, das grandes provas do Brasil, porque eu não tinha um patrocínio que me levava nas provas. A única prova que eu corri foi São Silvestre, porque eu fechei com um patrocinador e através da São Silvestre eu consegui um patrocínio para essa temporada de 2020. Mas se eu não tivesse fechado isso daí, eu não teria ido na São Silvestre. Por conta disso. Então eu acho que os atletas também têm que segurar o pé e não ir nessas provas grandes, que é para os organizadores sentir falta da gente. Aí os caras falam, eu faço a prova com um nível bronze. Nível bronze é bom para eles, agora para nós não, porque a prova vai ficar mais forte, vai ficar mais difícil da gente ganhar o prêmio. Exatamente, exatamente. O pessoal perguntando quantos anos que eu tenho, né, Paulo? O pessoal tá curioso, porque eu tô parando. Já tô com 34 anos já. Tô me sentindo um coroa já. Tá com quantos anos, Cipó? Vou fazer 32 mês que vem. 32. 32 e 13 de corrida. 13 já de corrida? Conta aí, Cipó, 10 conta aí uma história da agora sua aí de corrida que você não esquece de jeito nenhum. Tem muitos, cara. Uma vez, no dia 1º de maio, dia do trabalhador, quando eu tava começando a desarnar um pouquinho, né? Aí vi um anúncio que ia ter uma corrida em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei meio em cima do muro. Eu vou nessa corrida ou não vou? Eu vou ou não vou? Aí o prêmio era uma televisão pro primeiro, o segundo um notebook e o terceiro uma câmera fotográfica. Eu digo, ó, se eu for lá e eu ganhar a televisão, uns R$ 1.000. Foi logo quando começou a surgir essas televisão tela plana e tal. Aí eu peguei o ônibus no Tietê. 7 horas de viagem até Angra dos Reis. Não, primeiro eu peguei um até Barra Mansa, que não tinha mais ônibus direto. Aí depois eu peguei um pela uma estradinha de terra, chovendo, cara. Até Angra dos Reis. Chegou em Angra dos Reis, ainda peguei outro 50 quilômetros até a divisa. Quando chegou na divisa, 7 horas da noite. Cadê carro? Para chegar na cidade. Aí eu falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí fiquei lá na estrada, passou um pirueiro, me deu uma carona. Falou, te deixo na porta da cidade. Me deixou lá. Aí tem aquelas peruas que faz, né? Centro da cidade, começo da cidade, e vai e volta. Aí eu peguei um pirueiro daquele, aí quando eu olho dentro da perua, tinha um corredor, era o Cleito, filho do Donizete. Sim. Eu acho que tu vai ver. Quando tu vai ver aqui? Aí ele falou, poxa, eu vim correr. Eu digo, já tem um aí para brigar. E agora? Aí nós foi lá, jantou, a gente voltou, ficou na mesma posada. Aí no outro dia a gente tomou café, desceu, foi na padaria, comprou 2 quilos de arroz para comprar a inscrição. Aí tinha uns 30 corredores. Aí pagava uma TV, um notebook, uma câmera e o primeiro da categoria um notebook. Aí nós ficou por ali, tinha umas 30 pessoas na cidade, né? Chovendo bastante. Aí por pouco chega o William Salgado e um casal de keniano, o Jacob. Aí eu olhei pro Cleiton de Cleiton, ferrou, cara. Eu falei, olha, a televisão nós não ganha mais, porque já é do keniano. Aí eu falei, ó, o jeito que tem é o seguinte, cara. Um perder pro William Salgado e o outro ganhar do William Salgado. Porque o que ganhar do William Salgado ganha um notebook e o que perder o melhor da categoria ganha o outro notebook. Porque eu e o Cleiton era da mesma categoria, sim, né? Sim. Aí com o povo da prefeitura e fala, gente, muito obrigado por vocês terem vindo visitar a gente aqui na nossa cidade, mas infelizmente não vai ter mais a corrida. Oh, meu Deus do céu.
Imagina! Aí nós, por quê? Ah, porque tá chovendo muito, a Defesa Civil proibiu de fazer a corrida. Mas eu acho que era porque tinha tanto prêmio e tinha tipo uns 10, 20 corredores, sabe? Ah, Aí os caras, nós voltou para trás, cara. A sorte que quando eu cheguei em Angra dos Reis, tinha duas passagens voltando para São Paulo. Aí eu comprei uma. Aí eu voltei, cheguei em Angra dos Reis 10 horas da manhã, fiquei lá até 2 horas da tarde esperando. Depois mais 7 horas de viagem, cara, sem ganhar nada. nossa, Deus que. Vou contar uma outra aqui, mas vou mandar um abraço pro pessoal, o Pablo lá da Bolívia. O pessoal lá da Bolívia me acompanha, né? Pô, eu ganhei algumas 5 Seu vezes. rei da Bolívia, né? Ganhei 5 vezes lá, a prova mais importante de lá da Bolívia. E eu vou contar um aqui, com o Gilmar e o Gilberto sempre tem histórias, pô. Eu fui para casa do Gilmar e a gente, no começo, quando eu comecei a viajar, foi com ele, sabe? Os primeiros amigos, assim. Aí chegou lá, vai ter uma corrida na cidade, não sei aonde. Você vai, Gilberto, vai, não vai? Não, vou, não vou. Aí pegamos uma motinha do irmão, foi eu e o Gilmar. Viajamos lá de moto quase 1h30, bicho. Aí chegamos lá na cidade, nada, ninguém. Aí, daqui a pouco, cara, passa um carro da polícia e para, né? Aí nós pensamos, deve ser para corrida. Aí tinha um cara preso no carro da polícia, o cara tava algemado, pô. O cara saiu correndo algemado para rua fora e a polícia gritando, pega daqui, pega dali. Aí o pessoal não queria deixar a gente correr porque era de fora, né? Tinha aquilo ainda, essas provas de interior, não queria deixar. Só que o Rio da cidade. Só podia premiação da cidade. Aí a gente correu ainda, né? Mas não ia concorrer à premiação. Aí eu lembro que a corrida ia e voltava, né? Aí a gente estava indo, o Gilmar virou na minha frente, eu falei, vou te pegar. Ele falou, bobo, você vai viver só no pódio. Aquele jeito dele. Aí acabei passando ele, ganhando, mas não ganhamos nada. O cara não deu premiação nenhuma. São histórias que a gente vai carregar para sempre aí. Aconteceu uma parecida comigo assim também. Eu já estava aqui em São Paulo, voltei na minha cidade de férias. Aí os carinhas lá falaram, vai ter uma corrida em Manari. Aí, uns 60 quilômetros, nós pegou 2 motos, uma mobilete, um cara tinha uma cinquentinha e outro cara uma boa, e foi 4 nas 2 motos, né? Aí, essa cidade pequena, primeiro na entrada da cidade, a prefeitura e o hospital. Aí nós ficou por ali e tal, chegou às 8 horas e nada. Vai ter corrida? Vai ter. Aí quando for às 9 horas, começou aqueles caras batendo nos pratos, hasteando a bandeira, chega o prefeito pegando na mão de todo mundo. Aí vai ter a corrida e os caras só olhando, né? Aí os caras falaram, mas vocês não são daqui dessa cidade, não. Vocês não podem correr, não. Nós pode, rapaz. Nós somos dali, da vila ali, daquele sítio ali. Aí os caras, não, nós nunca vimos vocês aqui. Aí, nessa cidade pequena, geralmente os caras pegam um caminhão, enche de corredor, leva 5 quilômetros lá da cidade para fora, chega lá, solta um fogo, solta todo mundo. E o caminhão enchendo. E os caras sem deixar nós subir no caminhão. Aí nós ficou lá, com um pouco chega o prefeito. Aí nós falou pro prefeito, mas deixa nós correr, que nós veio de longe e tal. Nós não concorre à premiação, não. Você só dá alguma coisa para nós pagar a gasolina. Aí o prefeito falou, acorre. Aí o prefeito botou nós na caminhonete dele, levou, chegou lá, tava todo mundo preparado para largar. Aí, quando nós chegou lá, os caras falaram, esses cabos não vai correr aqui, não. Aí o secretário do prefeito foi e falou, não, mas eles não vão concorrer à premiação, não. Eles, sim, tudo bem. Nós quase andou A4 para ganhar, e ganhar, quase andando com os caras. 11 horas da manhã, para meio-dia. Aí nós ganhou a corrida, o prefeito deu R$ 200 para nós botou a gasolina na moto, veio-se embora, nunca mais nós voltou naquela cidade. É só história mesmo. O pessoal mandando um abraço para você, para mim aqui, o Corre André, Matheus, o Strep é meu primo lá da minha cidade. Manda um abraço para a turma de Taquaral. Taquaral é um povoadozinho onde eu nasci, né? Nasci não, onde eu cresci, né? A cidade eu nasci em Guanhães. Um abraço pro pessoal dos Três Morros, onde eu... Vou fazer corrida lá, né, Valdir? A corrida Valdir da Silva. Cheguei a fazer 2 edições, depois eu pretendo talvez fazer mais uma, ou não sei se posso continuar, mas pretendo fazer pelo menos mais uma, que eu estou fazendo, não sei se você já sabe, mas eu estou fazendo Pesca Pago lá, e quando eu terminar, eu vou inaugurar ele com algum evento grande, assim, para... Vai ser empresário.
Cara, Empresário da cidade lá. a gente tem que seguir algum rumo, né? Não pode parar. Eu tenho alguns objetivos. Eu tava até falando, pessoal, mas dá para conciliar os dois? Dá sim, pô. Dá para correr e trabalhar, mas a gente não, eu penso assim, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo bem feito, entendeu? E principalmente sem ganhar dinheiro com isso, Né, né? sem ganhar dinheiro. Eu levanto 5 e meia da manhã, cara. Hoje eu trabalhei até 5 da tarde, mas eu trabalho até às 6, 7 da noite. E é complicado para treinar. E é trabalho duro, é pesado, entendeu? Valdir, você passou por várias equipes no Brasil, né? Passou pela Mizuno, pela Gran Curso de Brasília, acho que Pé de Vento e Cruzeiro. E o que é que você sente de ter passado as maiores equipes do Brasil? Então, Cipó, foi tudo. Eu só tenho a agradecer as pessoas, né? Eu não posso reclamar muito a oportunidade que eu tive, né? Eu tive. No meu início, eu corria ali meio que no expressinho do Cruzeiro, por causa do meu irmão, mas não era um atleta da equipe, né? Aí logo depois o pessoal falou que era para mim ir pro Rio, que lá tinha um treinador, o Henrique, que era bom e tal. Eu fui, mas lá eu tive muita lesão, muita decepção, e foi na época que eu pensei em desistir também, porque o Henrique foi um dos que falou na época que eu não tinha muito talento para correr, que eu podia estudar, procurar alguma coisa, né? E eu voltei, comecei a treinar sozinho e acabei que ali em 2009, eu comecei a emplacar os resultados. Logo um ano depois que eu me curei da lesão que eu tive grave, que foi no pubis. Aí emplaquei os bons resultados, entrei no Cruzeiro, fiz um bom contrato, fiquei três anos, aí recebi uma proposta boa da Mizuno, resolvi sair, fiquei 2 anos no Minardi, emplaquei bons resultados também na época, né? Você lembra que eu estava ali em 2014 fazendo muitas boas marcas, principalmente 10 quilômetros. Aí voltei para o Cruzeiro e encerrei lá. Não tive muitas equipes, né? Fiquei na época da Mizuno e Gran Curso, era uma equipe só. Eu tinha os dois patrocínios que não era marcas diferentes, né? Então eu tive, na verdade, 3 equipes. Tive uma passagemzinha também numa equipe da cultura inglesa, que era na época da Pé de Vento também, era meio que 2 patrocínios, né? Mas foi isso. Eu só tenho a agradecer as pessoas que me ajudaram desde o início da carreira, os treinadores por onde eu passei, o meu irmão, o Henrique, o meu eterno professor Alexandre Minar, né? Só chamo ele de professor. Tenho muita admiração por ele, porque foi uma pessoa que Ajudou o esporte brasileiro, ajudou muita gente não gosta dele, eu me dou muito bem com ele, me dou muito bem mesmo, sou muito amigo pessoal dele, não gosto que fale mal dele perto de mim. Quem tem os problemas dele com ele, problema dos dois, né? Não podemos confundir as coisas. Mas foi isso. O salário de um atleta numa equipe grande. Isso aí varia muito. Vamos falar disso, pô. Eu vou fazer uma live, o pessoal pergunta sempre isso e o pessoal achava que a gente ganhava. Porque isso aí vai depender, assim, do nível do atleta, de quanto o atleta corre. Então varia. Tem atleta de R$ 500, tem atleta também de 5 mil. O pessoal, eu já cheguei a ouvir assim, se deve ganhar uns 30, 40 mil no Cruzeiro. Não, cara, eu já ouvi isso, você acredita? Já? Não, o pessoal, não. tem gente. Nem na minha melhor fase. Pessoal Um ano inteiro. Assim, gente, Um ano inteiro. os atletas de alto rendimento no Brasil não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. A média salarial, gente, numa boa equipe, se passar muito, R$ 5.000. Muito. Eu não cheguei a ganhar isso. Também não. Quando eu tive 2 patrocínios, cheguei a ganhar 4. Né, que foi na época que eu estava na Mizuno e na Gran Curso, eu ganhei 4 mil de salário. Mas eu olho que na época ali eu estava entre os 3, 4 melhores do Brasil ali sempre, em qualquer. Mas isso aí você tem que juntar 2, 3 patrocínios para dar esse valor. E era uma época de ouro, cara. Era uma época tinha muito patrocínio, a Caixa estava distribuindo dinheiro para todo mundo, tinha o circuito Caixa, prova para todo lado. Então, o salário. Normalmente, um bom atleta ganha entre 2.000 e 2.500. É isso aí. 3. No máximo. Bom mesmo, numa média de uns 5. Dependendo do patrocinador. Aí, o Fernando falando que então você tá rico aí, ó. Não. Graças a Deus, o pouco tempo que eu ganhei,
deu para me manter legal, não tem que reclamar não, mas não tô rico ainda não. Tem que trabalhar muito, correr muito, viu? É, o pessoal, a Marcela fez um comentário bacana aqui, ó. Só quem correu no Cruzeiro sabe o que é expressinho. Um abraço pro Cosme, o Cosme tá acompanhando a gente. Cosme, irmão do Opa, eu quero Damião. marcar uma live com o Cosmo. O Cosmo tem história, hein? É. Lá das Alagoas. Então, gente, o pessoal O pergunta o Damião, que é expressinho. Expressinho, a gente fala expressinho, é assim. Porque vamos usar a comparação com o futebol. O futebol tem um atleta titular que joga e o reserva que está ali para suprir quando o titular não pode jogar, quando não, tem alguma lesão. E é basicamente a mesma coisa. o Quando Expressinho não tinha salário. O é, Expressinho, ele tinha, tipo, ajuda de custo, com viagem, essas coisas. Não tinha contrato. material que o pessoal acha que material não adianta nada, ajuda pra caramba material esportivo. Eu tive sempre no Cruzeiro tive muito material. Quando eu tive a marca da Mizuno, que eu ganhei muito, principalmente tênis. Tênis a gente gasta muito mesmo. E são caros os tênis para quem corre. O pessoal fala que cada um tem um gosto, entendeu? Cada um tem um gosto. Eu não sei como é que o Cipó consegue correr com tal de fila aí, pelo amor de Deus. Pô, com fila aí, hein? Pois é, não sei como. Tentei nem treinar com aquilo, eu consigo. Cada um se adapta com tênis. E o atleta que gosta de tênis, ele compra. É lógico que se eu pudesse, no final agora, eu tava correndo com esse tênis aí que eles fizeram aí para bater um bocado de recorde, mas eu não compro um tênis de R$ 1.500 de jeito nenhum. Então, o expressinho é isso. O cara não tem salário e corre as provas menores. Às vezes, nas maiores, ele vai ali para puxar, para pegar experiência. Tá ali para pegar experiência, basicamente. Só sobe para o titular com resultado. Isso acontecia no Cruzeiro. As outras equipes, basicamente, não tinha esse tal de expressinho. O pessoal implica muito com minagem, mas é uma oportunidade Mas que ele ele ajudou dava. muita gente. Ele dava essa oportunidade, aí o pessoal falava que ele estragava. Eu não concordo muito, mas respeito a opinião de cada um. É verdade. Porque assim, imagina você não tem nada, não tem quem te ajude, mas você vai para a corrida 0,800. Você não paga alimentação, você não paga viagem, você não paga nada. Se você ganhar uma premiação, é livre para você. É. Entendeu? Aí, se você for bom de resultado, no ano seguinte você pode ter um contrato. Então, o que aconteceria lá era assim. Agora, se o cara não desse resultado, o cara não era contratado. Essa pergunta aqui é importante. Eu ouvi muito essa pergunta. As pessoas têm muita dúvida. Se a gente divide a premiação com a equipe. Pode falar isso, Não. pô. Então, não divide. Na verdade, o que a gente tem para a equipe é o seguinte: é a nossa imagem. O que a gente mostra para a imagem. Vai depender. A divisão é o seguinte: se você tiver um acordo com o treinador, a porcentagem de atleta-treinador é 10%. Mas isso aí vai depender de acordo de atleta para atleta. A gente não divide. E na nossa ocasião, nós com o Cruzeiro, a gente ganhava com isso. Se a gente subisse uma prova da Globo até os 5 primeiros colocados, o Minardi arrumou isso para a gente, e não existia isso, a gente ganharia 50% do prêmio. Se a gente ganhasse 10 mil, a gente ganhava mais 5 mil. Se a Exatamente. gente ganhasse 20 mil, a gente ganhava mais 10 mil. Então, de toda forma, a gente estava ganhando. O que eles pagavam para a gente era para a gente representar o clube. Não voltava nada para o clube. Mandar um abraço pro pessoal lá de Raposo. Mandou pedir um salve pro pessoal de Raposo. Tem uma outra pergunta que atletismo no Brasil não é tão valorizado como o futebol e por que será? É aquilo, né? O futebol, no Brasil, o futebol é o primeiro, né? Não tem jeito. Isso aí não adianta, o pessoal vai falar que tal, não chega nem perto. Não pode nem comparar o atletismo com o futebol. Eu acho que são até modalidades diferentes. Não pode falar que é o mesmo, é esporte os dois. Tão absurda que é a comparação. Um atleta mediano no futebol ganha cerca de 100, 200 mil mensal. Um atleta mediano no Brasil ganha 10%, 1% disso. 1% disso. Então não se compara. E Um abraço, pessoal da União dos Atletas de Itapevi. Abração. o Cipó, pessoal falou aqui negócio de nos Estados Unidos não tem incentivo também, que nem se no Brasil não tem, os Estados Unidos também não tinha. Aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que me impressionou. Eu conheci algumas cidades aqui correndo. A cada 5, 10 minutos que eu correr aqui, eu encontro uma pista aberta de tartano
E a gente teve uma dificuldade aí no Brasil, tem até hoje para treinar, né? Aqui as pistas são É abertas, difícil. você chega, entra, treina, ninguém te perturba, ninguém fala nada. E tá acabando, né, a live nesse pô. Tá acabando, ó. Nós temos 4 minutos aí para a finalização da live aí. 1 hora o Instagram fecha. Então vamos para as considerações finais, né? É, é, você quer falar primeiro, é isso, pô? Fala aí. Eu basicamente, né, quero agradecer o pessoal que acompanhou a gente aí e agradecer os meus amigos que eu fiz aí durante essa caminhada que eu tive aí, quase 20 anos de atletismo, né? Vou acompanhar vocês de longe agora, vou torcer muito. Sou muito tranquilo, às vezes não demonstro muito, mas eu torço muito para o atletismo brasileiro dar certo. E espero poder voltar a acompanhar vocês aí, quem sabe correr por esporte, mas eu mesmo acredito que não, né? Então vai ser um pouco difícil vocês me verem em provas, pelo menos tão cedo assim. Quero deixar um abraço para todas as pessoas que acompanhou, para as pessoas que me ajudaram na minha carreira inteira. E não guardo mágoa de ninguém, só tenho a agradecer mesmo e as amizades que eu fiz. Opa, é isso aí, Valdir. Valeu. Para mim é triste estar anunciando isso daqui, né? Eu queria estar anunciando atletas novos que vão começar no esporte e que estão despontando, né? Não queria anunciar uma coisa dessa, mas infelizmente é a vida. Chega uma hora que não dá mais para a gente tem que procurar outras coisas. Se não dá para conciliar as duas coisas juntas, que é difícil, a gente tem que ir para o que está rendendo mais, né? Eu espero continuar por muito mais anos nessa carreira. O pessoal tá Né? pedindo para voltar aqui, pô, tem jeito de voltar, isso aqui não. A live ela vai ficar por 24 horas aqui. Eu vou tentar baixar, que eu estou sem o meu programa, mas eu vou pedir para a Grazi baixar para mim. Não sei se ela tá aí ainda. A Graziella lá de Uberaba, ela baixou, eu fiz com ela, ela baixou. Por favor, baixa e manda para mim, Grazi, que eu vou botar no YouTube, vai ficar lá, vocês podem ver quantas vezes quiser. Mas eu falo assim, Cipó, tipo, desculpa te interromper, tipo, a gente continuar não tem como mais, né? Pode voltar, mas minha bateria também está no 10% também. Não, Tá em 10%. a gente marca outro dia. Outro dia, quem sabe final de semana que vem sempre é bom, a gente tá interagindo, principalmente no domingão, tá todo mundo em casa, a gente volta e conta mais histórias. É isso Mas aí. eu vou tentar pôr lá no YouTube. Quem não viu do começo, uma das primeiras vezes que eu encontrei o Valdir, a primeira viagem junto da gente, tá lá no canal, no YouTube, no Cipó Rum. Foi a corrida lá de Rondonópolis, que o Valdir ganhou e eu fui segundo. E além disso aí, a gente teve muito mais viagem aí, muito mais A história para gente vai marcar contar. outra live para falar direitinho. Um abraço para a É, Lívia, que me perguntou se eu estou nos Estados Unidos. Estou sim. Um abraço, beijo. Lívia Marinho. Bacana. Então, gente, é isso aí. É sempre um prazer estar trazendo esse conteúdo aí para vocês. É um propósito que eu fiz comigo mesmo. Lancei o canal lá no YouTube. A gente já tem aí uns 1.200 inscritos. Peço a vocês que se inscrevam. Se tiver alguém aí que queira ser parceiro do canal, fazer o canal crescer, também vem com a gente, que a gente vai procurar fazer sorteio para trazer o pessoal para lá, para a gente Então, ter ó, o canal de interagir, porque a gente tem a dificuldade de ter o atleta de elite interagindo com o atleta amador. Então vamos usufruir desses meios de comunicação que a gente tem, a tecnologia, para a gente ficar um pouco mais juntos. o pessoal tá pedindo aqui para voltar com a live, se for para carregar aí mais uns 10 minutos. Não tá carregando, eu já botei esse celular, não é meu, é da minha esposa, eu A botei para esposa do carregar aqui. Cipó não vai deixar, gente. Hoje é dia das mães. Meu celular meu celular quebrou o negocinho de carregar e eu fui ontem à tarde na assistência e não consegui arrumar. Aí Ele, só vou conseguir arrumar amanhã. é, Aí quase que não tinha live que eu marquei. mas a gente vai Mas eu marcar outra live para bater é, papos e vai vou ser ficar devendo isso aí para vocês. vai ser só aberta a perguntas e comentários. Pessoal, desculpa, gente, não poder falar com todo mundo. Parabéns, Fernando, mandando um abraço. Fernando Fabiano. Corre André, graças a Deus, Valdir. É uma honra de conhecer você correndo. Gostaram da live? O J. Dutra. Tem uns 2, 3 minutos ainda. Né?
pessoal pedindo para voltar aqui. A gente não vai voltar hoje. Hoje é Dia das Mães, a gente tem alguns compromissos aí, então os beijos nas meninas. 28 segundos, já começou a contar aqui já. As considerações finais, Valdir. Boa noite para todo mundo, hein? Boa noite, gente. Me desculpe aí alguma coisa que a gente às vezes deixou aí na estrada, às vezes alguma mágoa, peço perdão. Agradeço a todos que acompanharam aí. Um abraço, um beijo. Cipó, valeu, meu amigo. Precisando. Valeu, abraço. Estamos aqui. Não vou seguir como